adoração, Senhor, diante do seu altar, Senhor. Eis-nos aqui, Deus Todo-Poderoso. Receba-nos, Senhor Deus. Oh, Santo Deus. Senhor, nós tributamos o nosso louvor diante do seu altar, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua graça imerecida, a sua igreja, Deus. Clamamos o seu nome. Glorificamos o seu nome, Senhor Jesus. Glorificamos, Pai Santo. Exaltamos o seu nome, Deus. Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Amém. 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 Glorificamos o seu nome, Deus, nesse dia, Pai. Amém? Gostava de saudar a igreja no nome de Cristo. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e sejam bem-vindos todos que vão estar nos acompanhando hoje. Abra sua Bíblia e nós vamos dar continuidade ao discurso de Jesus no Sermão do Monte. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 5. Vamos ler juntos aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia e vamos acompanhar. Diz assim o Senhor: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orar, orando, não useis de vãs repetições como os gentios,
porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhais, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes mesmo que o peçais. Amém? Então, conseguimos aqui acompanhar essas palavras do Mestre, que o Senhor quer falar conosco hoje. Como é que nós, como igreja, temos que nos posicionar na prática das nossas orações. Na semana passada nós estivemos a falar como é que, como igreja, nós devemos nos posicionar na prática das nossas ofertas, na prática das esmolas, àqueles que são necessitados. E hoje o Senhor quer falar através da sua palavra, quer falar à sua igreja de como é que devemos praticar as nossas orações. Então, vamos juntos acompanhar o que a palavra do Senhor aqui diz e o que o Senhor quer hoje transmitir para a sua igreja. O Senhor quer que nós possamos ter uma atitude diferente a essa que Ele, de alguma forma, procura condenar. O Senhor quer que a prática da qualquer que seja a forma da justiça que nós queremos fazer, façamos conforme o que está previsto na sua palavra, não conforme os nossos próprios interesses ou a nossa própria glória. Então o Senhor quer falar conosco hoje acerca de como é que nós temos que nos posicionar praticando a oração. A oração é a forma que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, trouxe ao seu povo para que pudesse se comunicar com Ele. De certo que Deus é um Deus bom e Ele não quer um distanciamento entre Ele e os seus filhos. E todos aqueles que são feitos filhos de Deus, através do Espírito Santo, através de aceitar ou confessar sua fé no seu Filho, que é Jesus Cristo, eles devem, assim, pautar por este conselho, por esta forma que Deus Todo-Poderoso traz aqui na sua palavra e que nós vemos. Então, a oração é a forma que todos aqueles que procuram se chegar a Deus têm para que possam conversar, possam falar com Deus. Deus é todo-poderoso, Deus é eterno, Deus é sublime, é sublime, está ao mais alto dos céus, e de forma natural não tem como nós nos conectarmos a Ele, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Mas aqui Jesus Cristo quer que nós assim tomamos esse tipo de atitude quando nos dirigimos ao Pai Celestial, a Deus Todo-Poderoso. Então, Ele é um Deus Todo-Poderoso, mas entretanto, Ele quer também dizer que para as suas criaturas, os seus filhos, nós não precisamos de fazer petições, cumprir com muitas burocracias para que possamos nos achegar a Ele. Eu fico imaginando Deus sendo o Criador do universo, sendo o Criador de todas as coisas, sendo o Pai eterno, sendo o Criador de tudo que existe, visível assim como invisível, mas é um Deus de perto, que quer que os seus filhos conversem com Ele através da oração de forma simples. Fico imaginando como é que seria se Deus fosse como as pessoas poderosas do mundo. Como é que seria eu e você, como é que poderíamos conseguir falar com Deus? Que tipo de fila nós iríamos marcar para que pudéssemos ter audiência com o Deus Todo-Poderoso? Fico imaginando se o Senhor não tivesse aberto para que pudesse nos ouvir. E se você imagina, estando você vivendo numa nação, você está num país, vive assim como eu, numa certa nação e vivo. Se eu, de alguma forma, pretender marcar uma audiência com o chefe do Estado da nação em que eu vivo, nesse caso concreto, você marcar audiência para falar com o presidente de Moçambique, vai sentir que realmente o amor de Deus é grande, porque não precisa de tanta burocracia para que possamos chegar a Ele. Deus quer ter uma relação de pai e filho. Deus não quer ter uma relação de distanciamento entre Ele e os seus filhos. Da mesma forma como o presidente de uma dada nação, ele é alguém poderoso e que se você tentar falar com ele, vais marcar audiências que vais levar pelo menos, poderá levar cerca de 3 meses antes que tu consigas falar com ele. Mas há uma coisa de interessante que tem nisso, que é a relação entre o presidente e o seu filho. O simples fato de ser seu filho, ele não precisa de marcar uma audiência para que possa falar com o presidente. Então Deus é assim, analisa lá os presidentes conforme o mundo. Se tu procuras marcar uma audiência, tens que ter uma justificação, uma carta de petição para poder falar com ele, com um assunto muito claro e provavelmente seja reprovada
se o assunto não for de interesse e que seja de jurisdição tratada pelo presidente. Provavelmente alguém te diga, olha, como é que tu vens falar com o presidente se não falaste com o ministro de tutela do sítio em que você quer tratar o assunto? Então é um monte de procedimentos para tu chegares a ele. Sendo o presidente, mas agora vamos voltar, Deus Todo-Poderoso, sendo o dono do mundo, dono do universo, o criador de todas as coisas, Deus da minha vida, Deus da vida de todos os seres que vivem, mesmo assim Ele quer manter uma relação de pai e filho, assim como os presidentes, os reis, segundo o mundo, que peso a burocracia seja difícil para ter acesso a eles, para os seus filhos não é difícil conversar com eles, porque conversam na relação de pai e filho. Então, imagine no Todo-Poderoso. Deus também quer que a relação entre eu e você, a relação que eu e você temos com Ele, seja a relação de filho e pai. Peço Ele seja muito poderoso, não haja necessidade de burocracia alguma. Então, nesta ordem, Ele traz alguns ensinamentos aqui através de Jesus Cristo, seu Filho, que quer deixar para a sua igreja de que tipo de atitudes Deus não tolera e como é que Deus quer, de forma simples, ouvir a tua e a minha oração. Então, aqui vem, não é? A palavra no versículo 5 que diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E Jesus diz assim: eu asseguro que eles já receberam a plena recompensa, ou a sua recompensa. Isto é, Deus já nem precisa ouvir a oração deles nessa condição. Então, quando vocês orarem, quer dizer que o Senhor está para dizer que a prática da oração tem que ser constante na minha e na tua vida. Quando vocês orarem. É uma coisa que se repete. Por isso diz, quando vocês orarem. Partindo do princípio que sempre você ora. Por isso que Jesus começa falando aqui. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Não é? Então, quem são os hipócritas que o Senhor está querendo aqui trazer na sua palavra? Quem? Porque os ouvintes dessa palavra eram a multidão, os seus discípulos. Não é? São os que estavam a ouvir o discurso de Jesus no Sermão do Monte. Mas ele diz, não sejam como os hipócritas. Não é? Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Não é? Ele diz aqui, gostam de orar em pé nas sinagogas. Sabemos nós que as sinagogas eram espaços ou eram espaços em que os sacerdotes junto ao povo se reuniam e assim ouviam a palavra ou aprendiam a palavra do Senhor. Mas Jesus diz, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos homens, não é? Eu vos asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Então, provavelmente a palavra sinagoga está sendo usada não necessariamente no sentido de sinagoga, que era o sítio em que o povo e os sacerdotes e os escribas se congregavam. Porque senão Jesus não teria dito ficando em pé nas sinagogas, porque nas sinagogas também as pessoas ficavam em pé e oravam, não é? Mas Jesus, de alguma forma, queria fazer referência a lugares públicos, lugares como tribunais, em que havia muita concentração de pessoas, não é? Ele usa aqui em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Agora, há um aspecto importante que nós devemos mencionar antes que nós possamos falar das atitudes que Jesus está procurando repudiar aqui através desse texto, é que o povo judeu, ele tinha um hábito de orar. E normalmente eles tinham por regra orar 3 vezes ao dia. O que nós podemos ver no livro de Daniel como ensinamento de como Daniel era em relação à oração. Daniel fazia a oração 3 vezes ao dia. E não só Daniel, assim como as outras pessoas, não é, dentro do povo judeu, faziam as 3 orações. Havia a oração que era feita ou era praticada na terceira hora. Terceira hora para nós diríamos corresponde a 9 horas. Depois tem a outra que era praticada à 6ª hora, que é correspondente a 12 horas, ao meio-dia. E depois tinha outra que era praticada à hora 9ª, ou às 15 horas, já quando o sol estava a se pôr. Então essa era a prática dos judeus. Provavelmente os judeus, os que Jesus refere-se como hipócritas, que até agora não sabemos quem são, porque neste texto ele não faz a descrição
exata de quem são os hipócritas. Talvez utilizando a forma cruzada da Bíblia, podemos ver que dentro desse discurso de Jesus no Sermão do Monte possa identificar ou possa falar, de apontar para algumas pessoas a quem era dirigida a mensagem, assim como é que ele queria dizer. Mas de certo que ele queria que nós não fôssemos hipócritas, que nós não praticássemos a hipocrisia. A hipocrisia, em palavras simples, é o fingimento, fazer de conta enquanto não é? Fazer de conta que está orando, devotando ao Senhor, se devotando, enquanto que na verdade o que quer é atrair estima por parte daqueles que o veem. E isso fazia com que colocasse os hipócritas, nesse caso, colocassem um fardo para as pessoas que vinham aquela que era a sua atitude. Então, provavelmente aqui vem orando de pé, porque naquele tempo os judeus costumavam também orar de pé. Sendo que o problema aqui não é estar na posição de pé, não é? Porque esse era o hábito, era costume. Ou oravam de pé ou oravam de joelhos. Mas, entretanto, o que o Senhor quer aqui apontar é para uma atitude de coração. Para uma atitude de coração. Então, quem são esses hipócritas que o Senhor aqui procura trazer na sua palavra? Será que eu e você não nos enquadramos neste grupo de pessoas que Jesus está chamando de hipócrita? Porque aqui apenas Jesus está a se referir aos hipócritas. Eu e você podemos nos encontrar praticando um comportamento de hipocrisia. Essa palavra não vem apenas para nós assim dizermos, não, Jesus estava falando, estava apontando para os fariseus, apenas os fariseus. Não, essa palavra também vem para, de forma holística, todas as pessoas que poderiam se encontrar praticando um comportamento de hipocrisia, fazendo de conta ser algo que na verdade não são. Então, a oração tem uma direção. A oração tem a quem é que se dirige a oração. E, acima de tudo, a oração se dirige a Deus. E Deus é mais importante do que todas as outras coisas. Então, se nós negligenciamos o propósito da oração, a direção, a quem deve receber a oração, nós negligenciamos isso, ela torna-se sem sentido. É por isso que Jesus aqui diz, quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Quer dizer que o propósito que as pessoas que o Senhor está a chamar de hipócrita a orar de pé nas ruas, nas sinagogas, não é dirigida a Deus, mas sim para a sua própria glória, para que possam ser tomados por estima. Não é? Olha aquele sacerdote, como ele ora, da forma que ele ora. Não é? Então Jesus aqui chama a atenção. Mas antes gostava que convidasse para que nós pudéssemos ler o Evangelho de Mateus, ainda no mesmo Evangelho. Abra sua Bíblia, vai para o Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 12, e vamos ler aqui a partir do versículo 38. Diz assim a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os primeiros lugares, os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Então, aqui Jesus, de alguma forma, dentro dos evangelhos, ele procura trazer uma pista de quem são algumas pessoas que faziam parte dos hipócritas. Aqui poderíamos dizer os mestres da lei do tempo, os escribas, assim como os fariseus. Aqui Jesus aponta, não é? Quem são os que praticavam mais o comportamento de hipocrisia. Mas isso não é limitado apenas a ele, mas sim no propósito de para que serve a oração. Se eu e você nos posicionarmos para prestarmos ou para fazermos a nossa oração, seja ela pública ou seja ela coletiva, e a pessoa a quem nós dirigimos a oração não é o Senhor Deus Todo-Poderoso, então não estamos na condição de hipocrisia. Esse é o cuidado que Jesus aqui queria primeiro chamar a atenção. Se a minha oração não é dirigida para Deus Todo-Poderoso, então eu estou na condição de hipocrisia. Por quê? Às vezes vemos que o texto está a dizer, não, a oração em público
não quer dizer que o Senhor de alguma forma estava querendo dizer que eu e você não podemos orar em público. O texto aqui não traz nenhum tipo de proibição quanto à oração em público, mas ele cinge-se concretamente no propósito a quem deve ser o receptor da mensagem que eu e você podemos fazer. Por isso diz assim, mas quando você orar, vá ao seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Então esta palavra não está querendo dizer que o Senhor estava repudiando que eu e você não pudéssemos publicamente orar, mas se é para nós termos um tempo de qualidade, um tempo de oração em que a oração é dirigida para Deus, para evitar a distração, é necessário sim que nós possamos orar em secreto. Não quer dizer que ele está querendo dizer que a igreja não pode orar num lugar público, porque você pode encontrar alguém ferido na estrada, alguém passando e sofrer um acidente, e o Senhor comover, o Senhor tocar o seu coração para que você faça uma oração para essa pessoa, e você não pode, nessas condições, hesitar em fazer a respectiva oração, seja ela para pedir bênção do Senhor, ou seja ela para a salvação da pessoa. Então aqui o cerne não está em não fazer oração pública, mas em que a oração pública, na maior parte das vezes, traz distração, não é? Traz distração. Então Jesus está querendo dizer, olha, vá para o teu quarto, vá para um lugar secreto. Não quer dizer que o quarto que aqui está sendo dito é o quarto de um cômodo dentro de uma casa. Pode ser, basta que o quarto ou o cômodo seja um sítio silencioso, um sítio que seja secreto, um sítio que te permita estar conectado com Deus e que não haja distração ao praticares a tua oração. O Senhor queria de alguma forma dizer, olha, os teus devocionais, de forma mais concreta, devem ser secretos. O Senhor não está querendo dizer que não pode se fazer orações em lugares públicos, ou que a sua oração não pode ser escutada pelo outro, porque dentro na congregação ou dentro das sinagogas as pessoas oram em coletivo. Porém, o propósito da oração tem que ser algo que seja direcionado para Deus e não com o propósito de atrair algum tipo de glória, algum tipo de exaltação própria tua. E eu quero orar porque quero mostrar que eu oro bonito, por exemplo. Aí tu não estás a orar para Deus. Então o Senhor aqui está querendo dizer, olha, se assim fizeres, em verdade Ele diz que você já recebeu a sua recompensa. Se você tomar algum tipo de atitude semelhante, em verdade você já recebeu a sua recompensa. Pois a recomendação de Jesus é que todo o nosso devocional, toda a nossa oração de conexão devocional com Deus tem que ser praticada num lugar silencioso, num lugar secreto, de preferência num quarto. Entretanto, era a prática de Jesus. Se nós formos a ler os evangelhos, ele caminhava com os seus discípulos, chegava um momento em que ele se isolava dos seus discípulos e subia um monte e ia orar. Jesus muitas vezes assim procedeu, de encontrar um lugar calmo e que ele possa orar, não é? E se bem tomamos aqui uma referência no dia em que ele ia ser entregue, para que pudesse ser entregue à morte e que pudesse consumar a nossa salvação através da cruz, ele deixou os seus discípulos orando e ele, aliás, num lugar, ele subiu ao monte para orar. E quando ele voltou da oração, encontrou os discípulos dormindo e ele chateou-se com esse tipo de atitude e disse, olha, orai e vigiai, porque o Satanás anda rugindo como leão. Então quero dizer que Jesus também tinha a prática constante de sempre que ele quisesse ter um devocional, ele procurasse lugares secretos. Ele entrasse no seu quarto e orasse em secreto. E seu Pai que está nos céus, esse sim é que a pessoa queria recompensar a mim e a ti. E assim como a oração é dirigida para Deus, é importante que não haja distração. Então aqui Jesus quer apontar, Jesus quer chamar-nos a atenção para que nós não possamos nos comportar como os hipócritas, não possamos nos comportar como os fariseus. Então, se eles tinham o hábito de ter 3 orações por dia, e podia se dar o caso de, sendo às 12 horas, ele não se encontra em nenhum lugar calmo e fosse nas ruas. Aí mesmo onde ele está, ele parava e orava, não é? De tal maneira que as outras pessoas que estivessem passando ouviam que este está na sua hora de oração. Isso de alguma forma Deus
procurava condenar, porque eles não faziam isso porque queriam cumprir aquilo que era o plano de oração que tinham, mas sim porque queriam de alguma forma elevar-se diante do povo. Então o Senhor é contra a atitude de hipocrisia. Todas as vezes em que nós procuramos ser o que não somos, isso irrita o Senhor. Não é? Nós temos que procurar ser verdadeiros, não procurar fingir, não procurar nos posicionarmos como sendo homens de piedade. A quem nos vê diz, aquele é um homem piedoso, é um homem temente a Deus, mas enquanto que no nosso interior é tudo ossos secos. O Senhor quer sim falar na minha e na tua vida hoje que nós temos que nos comportar de forma diferente, não como os hipócritas. Então, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. E eles pensam que de muito falar serão ouvidos. Aqui também é outro grupo. Ele fala daqueles que são os hipócritas, e se lemos aí no Evangelho de Marcos, vemos que a mensagem, de forma cruzada, faz referência aos doutores, aos mestres da lei, aos fariseus, assim como aos escribas. Mas aqui o Senhor está querendo dizer que quando vocês orarem, não fiquem repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Aqui já é um outro grupo de pessoas, provavelmente são aqueles que não têm o Senhor Deus Todo-Poderoso como seu Deus. A expressão pagão está sendo utilizada aqui como aqueles que adoram ou aqueles que se levantam para adorar um outro Deus diferente do Deus Todo-Poderoso. Esses são considerados aqui como sendo os pagãos. Aqui. Porque se nós repararmos o pagão nessa escritura como sendo o pagão dos nossos dias, aquele que é ateu, que não crê em Deus, então não teria enquadramento, porque esses nunca se encontram em oração. Aqui Jesus está querendo dizer, e quando orarem não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Então, um pagão que ora é um pagão especial, diríamos, aquele que é religioso, mas não é para adorar o Senhor Todo-Poderoso, mas ele adora algum outro tipo de divindade. Podíamos assim dizer, nos dias de hoje nós encontramos pessoas que a Bíblia, aqui neste caso, está a chamar de pagão. Pessoas que adoram animais, vacas. Vocês já viram algumas religiões no Médio Oriente, não é? Sobretudo os hindus, adoram vários tipos de seres, animais. Tem o budismo, existe muita forma de adoração a um Deus que não é o Deus Todo-Poderoso. Então, a estes estão sendo ditos aqui pelo Senhor como sendo os pagãos. Então, quando vocês orem, quando estiverem a orar, não sejam como os pagãos, que usam de muitas repetições, repetindo as mesmas coisas, pensando que de muito falarem serão ouvidos. Então há uma referência aqui no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, no capítulo 18, que quando nós vamos para lá encontramos a história do Elias, quando defronta aos profetas do Baal, que também aqui faz essa referência. Profetas do Baal são também considerados como pagãos, e que eles estavam se levantando contra ele, e Elias mostrou quem realmente era o Deus verdadeiro. E ele fez uma aposta com eles, olha, está aí o novilho, podem sacrificar, coloquem no vosso altar de adoração, mas eu vos peço uma coisa, apenas não coloquem fogo. Como vocês acreditam que o vosso Deus, o Deus de Baal, é um Deus verdadeiro, então ele vai fazer cair fogo do céu e queimar o sacrifício que está aí. E esses assim fizeram por desafio que o Elias havia descolocado. E ali naquele livro nós podemos encontrar de forma muito clara que até quase que Elias zombava deles. Eu disse, não, o vosso Deus se calhar é um Deus que neste momento está ocupado. Continuem a orar. Não é? É um Deus que se calhar está de viagem ou alguma coisa, assim como textualmente está lá escrito. Preste um pouco de atenção no capítulo número 18 de 1 Reis. Vais encontrar essa história relatada com mais detalhes. E vais perceber que eles usavam de muita repetição. Até chegaram ao ponto de começaram a pegar navalhas, a cortar-se como forma de sacrifício para que pudessem ser ouvidos. Então, quando nós orarmos, não façamos como os pagãos, que de tanto, né, e que usam de muito falar para serem ouvidos, alegando que vão ser ouvidos, mas que na verdade nada disso acontece. Então, porque eles têm estado a adorar a um Deus mudo, a um Deus que não pode responder, por mais que se use de muitas repetições, nada vai dar. Agora, tem a outra parte B deste versículo que nos chama a atenção. O Senhor Deus é um Deus todo-poderoso, que aqui no versículo 8 diz, não sejais como ele, porque o vosso pai
celestial sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês o pedirem. Então, a palavra termina aqui trazendo uma espécie de consolo. Que, olha, para Deus, Ele, muito antes que você o peça, Ele já sabe que você precisa de alguma coisa. Então, não tem sentido algum usar de várias repetições e muito menos orações muito longas repetindo o mesmo conteúdo, porque o Senhor, até antes dos seus filhos falarem, Ele já sabe o que é que nós necessitamos. Isto não quer dizer que eu e você temos que fazer desta palavra justificação para não orarmos, dizer que não, se Deus já ouve, Deus já sabe o que é que eu quero muito antes que eu abra minha boca, então por que que eu preciso de orar? Eu não preciso de orar porque o Senhor já sabe o que eu quero. Você se engana. O Mestre diz que nós temos que orar. O próprio Jesus, que é o nosso Mestre, Ele orava. Então se pergunte, por que que Jesus orava? Jesus orava porque queria manter uma conexão com o Pai. Jesus orava porque queria servir de modelo para nós, para eu e você sabermos que nós precisamos de orar. Acima de tudo, o estado da oração revela a nossa fraqueza diante do Senhor. Se nós não oramos, então nós estamos na posição de autossuficiência. Estamos declarando para o Senhor que, olha, nós podemos fazer todas as coisas por nós. Então, nós temos que orar. Mesmo sabendo que o Senhor já sabe o que nós queremos, antes de nós mesmos abrirmos a boca para o pedir, isso não nos isenta ou não nos tira a questão de nós podermos orar. Porque se nós não oramos, nós dissemos para Deus, confirmamos para Deus que nós somos autossuficientes. Nós não precisamos de nenhum tipo de ajuda, nós podemos fazer tudo por nós. Nós sabemos que a oração é o meio que nós temos para comunicar com Deus. Nós temos que falar com Deus das nossas preocupações, falar com Deus das nossas aflições, falar com Deus de tudo aquilo que vem do nosso coração, aquilo tudo que nos perturba, porque a palavra de Deus encontramos em muitos textos. Em 1 de Pedro, Pedro dá um conselho aqui a dizer que, olha, sejam conhecidas todas as vossas petições diante do Senhor por uma única razão, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então é importante que nós possamos nos achegar diante do Deus Todo-Poderoso em oração. Então, não façamos como os hipócritas que ficam de pé, não é? Nas praças, nas ruas, para serem vistos pelos homens, porque assim o Senhor diz que eles já foram recompensados. Nenhum tipo de recompensa tem que esperar no Senhor se você se comportar dessa forma. Quando você estiver a fazer o teu tempo devocional, o teu tempo de oração, se for possível, vá a um lugar secreto e apresente a sua oração a quem deve ser apresentado, que é o Deus Todo-Poderoso. A oração não é para que o outro, o teu irmão ou alguém que passa, poder escutar o teu tempo devocional. Não é para isso. O Senhor está querendo dizer aqui, vá, o teu Pai que te escuta no secreto, vai te escutar. Não querendo dizer que não podes orar em público, porque há situações que vais te encontrar e será obrigado a orar, e mesmo pelo próprio Senhor. Então, aqui também Deus pede-nos para que nós não possamos usar de várias repetições quando fazemos as nossas petições, não como os pagãos fazem, porque o Senhor mesmo sabe muito antes de nós abrirmos a nossa boca para que possamos lhe pedir qualquer que seja a coisa. Então, eu queria partilhar aqui as palavras do Senhor acerca de como é que nós temos que apresentar a nossa oração diante de Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor continue abençoando a sua igreja. Deus continue sendo contigo, continue sendo comigo no dia de hoje, e vamos nos levantar em oração para que o Deus Todo-Poderoso seja com a tua igreja. Amém? Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, nós queremos te glorificar, Pai, pela sua palavra. Muito obrigado, Pai Santo, por essa palavra, Deus. Obrigado por nos ensinar que nós não temos que ser hipócritas quando apresentamos as nossas orações. Não temos que ser hipócritas para quando fazemos qualquer que seja o ato de justiça, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Mas sim, nós temos que nos colocar no centro da nossa adoração, sendo a Ti, Deus Todo-Poderoso, como sendo o centro, Deus. No nome de Jesus Cristo nós queremos te pedir, seja com a Tua igreja, Senhor, abençoe, Senhor, a sua igreja, seja com cada um dos membros da sua igreja, Deus. Ensine-nos a orar como convém, Senhor, sobretudo porque Teu Espírito assim diz que Ele ora e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Deus, nós te glorificamos por este poder, o Pai Santo, que o Senhor deu à sua igreja, Deus, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado e queremos glorificar o seu nome hoje e todo sempre.
Amém. Então, para todos os que estão nos acompanhando através do YouTube, eu convido para que faça a sua subscrição, assim para que você possa receber notificações com antecedência. Então, ide em paz, que o Senhor seja conosco e abençoe todos. Continuação de um ótimo domingo. Amém.